E eu vi muito isso da politização, assim, principalmente no que você falou, que, tipo, tinha muitos influenciadores que na época eles nem queriam transformar o canal, ou pelo menos deixar um pouquinho ali pra falar. E hoje a gente vê, né, como essas pessoas são cobradas pra se posicionar e que, tipo, se espera o mínimo delas, que é, tipo, pô, pelo menos um pouquinho de consciência. Mas eu acho que entra no que eu passei lá atrás. Porque quando eu era mais novo, né, até, sei lá, 2016, que ninguém me conhecia muito bem na internet, eu nunca tive com quem dialogar sobre política. Não teve ninguém no meu ciclo que sentava e falava, olha aqui, senta aqui, sabia que o PT aqui... Eu sabia o que o PT fazia nas comunidades, porque, pô, eu cresci com o Leve Leite, eu cresci nas escolas de lata que tinha lá na Zona Leste, que depois a Marta derrubou e aí começou a vir os céus. Então, pô, o prato de R$ 1, eu cansei de ir lá em Itaquera pegar o pratinho de R$ 1. Então, eu sabia que esses trabalhos eram do PT e me beneficiava. E eu ficava feliz. Bolsa Família, minha mãe era usuária pra caramba, hoje em dia eu não sei se ainda é, porque eu não moro mais com ela, mas eu não tinha esse diálogo. Era muito mais de saber quando alguém em casa questionava, sabe, no horário político. Hoje em dia eu não sei como que essa galera vê, se ainda tem essa noção, sabe, do que a direita tá fazendo, a esquerda, se tá nessas dúvidas. Mas o foda disso aí é porque tem sempre a disputa de pegar crédito, né, do que o outro fez, né? Sim. Então é tipo o que o Bolsonaro tenta fazer com a questão do auxílio emergencial. Exato. Com tudo, E até aí- a transposição do São Francisco. Exato. Mil coisas. Ou distorcer o que foi feito no passado. A gente tá vendo isso muito com a questão da pauta da universidade, né? Porque, e eu acho que essa é uma pauta que ela é muito essencial, porque o sonho de toda família brasileira é botar o filho na universidade pública. Sim, até pra quebrar ciclo. Porque, É. tipo, pô, na minha família não tem ninguém. Minha mãe, ela é analfabeta. O meu pai, ele é mais ou menos assim e tal. Mas todos os meus irmãos, ninguém terminou o superior, o ensino superior. Eu parei na sexta série. Eu me passei pra sétima e parei de estudar. Então, existe um ciclo aí, sabe? Exato. Vai chegar uma hora É que isso eu aí. espero que alguém da minha família entre numa universidade e a gente fale, ó, esse daqui conseguiu quebrar um círculo, sabe? Mas aí, ó, como é que o negócio é doido? Porque o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro vai lá e ele desmonta a universidade pública todinha. Aí tem uma galera que continua sendo pró-Bolsonaro, querendo colocar o filho na universidade pública, mas por quê? Porque ouviu o Bolsonaro falar que hoje em dia a universidade pública é antro de comunista, de gay, Entendi. de feminista. Então, não é isso exatamente Não que é você agora quer. pro seu filho ir pra universidade. Então, ele vai e ele direciona você num outro caminho. No outro caminho. A Então, partir dos aquilo ali que é o medos seu das pessoas, interesse, né? o seu sonho, que você sempre quis, que foi colocar o seu filho lá, ele rouba aquele sonho, mas aí ele te distrai com um pesadelo. Porque Exato. também você não quer que o seu filho vá pra universidade e vire um gaysista. Sim, vai achar que ele fica lá só fumando maconha e aprendendo sobre aquela imagem demoníaca que Sim. eles já fizeram, né? Exatamente. Enquanto isso, a gente tem, né? O que foi o governo Lula em termos de expansão universitária, políticas afirmativas, né? Cotas, né? Educação Mudando básica, o perfil. Assim, e tudo atrelado, né? Porque as políticas públicas eram costuradas, assim. Então, tinha... É aquela coisa, o Bolsa Família era dado e a criança tinha que estar matriculada. E pra criança estar matriculada na escola, tinha que estar vacinada. Exato. E pra criança estar vacinada, sabe? Tipo... E assim, o Bolsa Família, ele virou modelo no mundo inteiro, né? Sim. Tipo, todos os outros países copiando, porque realmente a gente tem dados concretos de qual foi o impacto disso em questão de nutrição das crianças. Qual foi o impacto disso, às vezes, para mulheres conseguirem largar um marido abusivo. Exatamente. Né? Então tem coisas muito concretas que a gente Nossa, traz disso isso aí. é muito foda, porque eu presenciei, minha mãe, ela tinha, né, o Bolsa Família, que nem eu falei, hoje em dia eu não sei se ela ainda tem. E era muito louco, porque tinha uma galera que ficava falando que era esmola, sabe? Eu Sim. odeio esse discurso, porque, tipo, eu via como que era o meu pai e a minha mãe, tipo, eles saíam de casa e deixavam eu e meus irmãos sozinhos, eu cuidava dos meus outros irmãos, que eu sou mais velho, e aí o dinheiro da Bolsa Família, minha mãe usava exatamente pra preencher uma renda do mês que era pra comprar outras coisas, material escolar, uma roupa nova pra gente ir pra escola. Exato. Não era um bagulho que era, tipo, ai, minha mãe usa no salão. E tipo assim, Load, isso tá registrado em pesquisa. É. Porque a gente vai lá, esse que é o papel da ciência, por isso que o Bolsonaro odeia a ciência, né? Aham. Então, assim, o papel da ciência aí, a gente vai lá, entrevista todo mundo, e aí a gente tem, assim, registrado o que fazia a diferença de ter um caderno, Exatamente. de ter um lápis, de poder dar um sapato melhor pra criança pra escola. E esse dado é uma distorção, né? Como tudo que esse cara faz. Porque a verdade é que a gente também tem mapeado o tanto de pessoas que depois que conseguiram, a partir desse programa, estabelecer um outro patamar de prosperidade para a própria família, foram ao programa e entregaram, eu não preciso mais hoje. Sim. Agora eu Exato. tenho outras condições porque eu consegui.
junto com essa política, com a política de acesso à universidade, eu consegui formar um filho e hoje a gente tem outras condições. Por isso que eu falo que eu não sei se minha mãe utiliza, porque nunca mais dá pra ela... eu saber. Mas também Ela o Bolsonaro comentou. foi e desmontou, né? O que era o Bolsa Família. então. Então, mesmo que sua mãe ainda estivesse qualificando e precisando, agora ele mudou tudo com essa questão do Auxílio Mas eu Brasil. lembro, porque na época, quando ele foi eleito, 2018 para 2019, eu trabalhava numa empresa de caminhão, e eu lembro que numa dessas reuniões que o meu ex-patrão ele fez assim, do nada, né, porque o Bolsonaro tinha ganhado, ele chegou, fez uma reunião lá, e aí ele começou a dialogar, falando como as coisas no mercado pra ele ia melhorar e tal. Ele, Gil, que ele me chamava de Gil, né, eu sei que a Bolsa Família vai acabar, mas a gente vai dar um aumento pra você e tal. E eu falei pra ele, mano, eu não uso Bolsa Família. Tipo, de onde você tirou essa informação? Só porque eu sou o único funcionário da periferia? Eu não uso. Não, tinha regras de qualificação muito específica. Mas isso tem a ver com um pouco do imaginário, porque você andava por aí, a galera falava assim, porque esse Bolsa Família, aí esse povo pobre aí fica tendo filho demais, né? Sim. Aí eu virava e falava muito, o argumento que eu usava muito na época, eu virava pra pessoa e falava assim, se eu te der R$1.000 por mês, todo mês, você acha que vale a pena ter mais um filho? Pois é. Aí falando, a escola tá cara, não sei o que lá. Pois é, mas é com R$100, R$70, você acha que a galera vai ter mais um filho por conta disso? Não faz sentido. Cara, é o que eu falo. Eu cresci num ambiente onde o meu pai, ele falava pra mim e pros meus irmãos assim, ó. Estuda, arruma um trabalho e sai de casa. E não era porque ele não gostava da gente, era porque meu pai, ele deu um irmão nosso pra um parente também criar e tal, por causa de questões financeiras, assim. Pro meu pai... Que rola muito até hoje. Sim. Rola muito até hoje. A A minha mãe nasceu no interior de Minas Gerais, uma de 12 filhos. E naquela época, minha mãe, né, bem mais velha, naquela época era muito aquela coisa, tem que ter mais filho porque tem que ajudar na roça. Exato. Era muito essa coisa. Todo mundo que vem do interior é isso. Meu pai, mesma coisa. Todos cresceram nesse ambiente rural. E aí, tanto meu pai quanto a minha mãe, a família enviou pra capital. Aí, ó. Pra conseguir. Aí minha mãe foi enviada pra, tipo, uma casa de uns conhecidos, pra minha mãe, durante o dia, limpar a casa deles, de noite poder ir pra escola. Aí, ó. E é isso. Era isso. Pro meu pai, era muito mais fácil não ter tantos filhos dentro de casa do que ter que alimentar. Então, quando a gente começou a sair de casa, pra ele foi melhor. Porque ele não tinha condições de manter, a gente é em 6 irmãos, sabe? Nossa. Não tinha como manter todo mundo. Sim. Então hoje cada um conseguiu, e todo mundo saiu cedo. Eu saí de casa com 15 anos de idade, Sim. sabe? Porque pro meu pai era mais fácil eu estar longe de casa, ter na minha vida, do que ser um gasto a mais pra ele ali, como uma boca, né? É muito doido. E aí a realidade da Bolsa Família que a galera não entende. E o sistema de cotas também entra nisso, que é você ter uma oportunidade de saber que pelo menos tem uma vaga pra você lá. Saca? É muito Que você doido. tem a chance, você consegue sonhar, né? Porque eu acho que esse é o lance. Você dá a oportunidade pra pessoa poder pensar em outro futuro, porque é uma coisa que esse país não deu pra ninguém. E lógico que a gente quer, 500 a gente anos. quer sonhos maiores, né? É. A gente quer que, por exemplo, uma universidade que seja pública, gratuita, expandida, realmente para incluir todo mundo, que uma política dessas nem fosse necessária. Mas ela passa a ser necessária. E assim, eu dei aula na UNB um tempo, e a UNB foi assim, pioneira na questão de cotas, e você entende, quando você anda na UNB, você sabe que é um campus mais negro. Sim. Se você vê a diferença, e é uma diferença que aí vai começando a refletir nos professores. Porque a gente tem, no Brasil, tem uma certa paridade entre homens e mulheres com doutorado e tudo mais, mas ainda é muito, muito branco. Mas aí, isso foi começando a mudar com o sistema de cotas. E aí isso vai refletir no tipo de coisa que também vai ser ensinado em sala de Exatamente. aula, nas pressões, no tipo de organização. E é disso que essa galera tem muito, muito, muito medo. Porque a educação, ela faz muita diferença. Eu sou daquelas que eu acho que a gente tem que ter um sistema de educação e um sistema de bons empregos na nossa sociedade, em que um bom emprego não seja só o emprego de quem foi para a universidade. Porque a gente precisa de todo tipo de trabalho e tal. Exatamente. Então, a gente precisa que aquela mão de obra que é considerada não qualificada, que é um termo horrível, né? Mas, assim, Sim. é porque ela não é qualificada com diploma, Sim. que ela também seja um bom emprego, bom Proteção remunerado, social, exato. direitos, Exato. sabe? Básico. 13º, férias, o básico. o Mas a mínimo. universidade, ela tem que estar disponível, porque aí tem que ser a escolha da pessoa. A escolha da pessoa, assim, eu quero fazer um ensino técnico para eu ser mecânico e viver tão bem quanto a pessoa que foi fazer medicina. Mas isso é muito doido, porque você passa a ter isso quando você tem referências, assim. Porque eu lembro quando eu era moleque, a galera só falava pra mim terminar a escola
mas eu não sabia pra quê. Porque ninguém chegava pra mim e falava, ô, sabia que quando você termina a escola você pode se formar em mecânica? Eu não tinha ninguém, não. Eu achava que a mecânica dos meus bairros, eu achava que era um cara que ele gostava muito de carro, ele decidiu ir pra esse lado porque ele sabe consertar os bagulhos. Eu não sabia que existia curso técnico, porque Exato. essa informação não chegava. Eu descobri quando eu fui entregar folheto na Eco, folheto não, é um currículo na Eco Urbs, pra arrumar emprego lá por causa de um parceiro que trabalhava lá, e eu não passei porque eu não tinha o 2º grau. Eu só tinha a 6ª série. E eu fiquei, caraca, até pra me correr atrás do caminhão de lixo, pra jogar o rolê, eu preciso ter um 2º grau. E pra mim era o melhor emprego, porque eu ia ganhar 2 pau e pouco, 13º, eu ia estar ali trabalhando pro governo, Tem né? uma estabilidade, né? Que é o grande sonho, né? Das Sim. pessoas, que é o que está sendo cada vez mais destruído. Porque a lógica do emprego hoje em dia é a lógica do emprego precário. É. Que... São os empregos que a reforma trabalhista do Temer gerou, gente. Exato. e a Pra gente quem tá- não sabe quais empregos, criou um mar de empreendedores, né, no É. Brasil. Um Nossa. mar de empreendedores. Quem conhece um empreendedor desse?